E aí, beleza? Sou o Daniel da Vintage Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com muito sabor e com gosto de queijo. E muitas vezes para isso, o seu queijo vegetal ele vai precisar ser fermentado. E aí, quem é que fermenta o queijo vegetal? Não se você fermenta, mas qual é o agente de fermentação do queijo vegetal? Essa que é a questão que eu queria desenvolver um pouco aqui. Porque a fermentação, ela se trata de uma transformação de um alimento por algum tipo de micro-organismo, né? Então, só por essa definição já sabemos que vai ser algum micro-organismo que vai transformar esse nosso alimento, a saber, uma massa triturada de castanhas ali ou alguma coisa assim, que vai transformar isso num queijo vegetal fermentado. Quando a gente fala disso, esse processo de fermentação, ele, assim, em linhas gerais, ele é muito amplo, tá? Porque se a gente for pegar o que acontece na cerveja ou no vinho, é um processo de fermentação também. Mas ele é um pouco diferente do que acontece no queijo vegetal e também do que acontece no queijo tradicional, né? Porque o que a gente faz com insumos vegetais, nada mais é do que se espelhar na queijaria tradicional e trazer essas técnicas para o mundo vegetal, né? Mas o que tem diferente é que, por exemplo, para fazer cerveja, estamos falando de levedura. São as leveduras que fermentam aquele mosto para transformar aquilo em cerveja. No queijo vegetal, já são bactérias que vão ser utilizadas para transformar aquela massa em queijo vegetal. E essas bactérias, elas fazem parte de um reino próprio ali, que é o reino Monera. Isso aí você deve se lembrar aí das aulas de biologia, de ciências, de quinta série, sexta série, sei lá. Mas enfim, o fato é que essas bactérias que vão fermentar o queijo vegetal, elas ainda assim são um pouco mais específicas, porque são chamadas, né, de um modo geral, como bactérias produtoras de ácido lático, porque é justamente o principal produto que elas estão produzindo e que, de fato, dá o gosto de queijo. Então, quando a gente fala de bactérias produtoras de ácido lático, existem ainda assim alguns gêneros que são mais utilizados, né? Porque, sim, devido à assim, produção de queijo tradicional é uma prática milenar, né? Então, muito já se fez, muito já se estudou, e de todas as bactérias produtoras de ácido lático já perceberam que tem algumas que fazem um produto mais interessante para o nosso paladar e para os objetivos finais, né, do que vai consistir enquanto um queijo, do que outras. Então é por isso que eu digo que alguns gêneros eles são preferíveis de serem utilizados do que outros gêneros. Então, olha só, pensar em Streptococcus, pensar em Leuconostoc, Lactobacillus e Lactococcus. Desses quatro aqui, provavelmente você já ouviu falar do Lactobacillus, né? Inclusive já venderam muita coisa falando que tinha lactobacilos vivos e eu posso assegurar que nos queijos vegetais que eu como também tem lactobacilos vivos. E agora, esses gêneros aí, eles sim, eles trazem bactérias que elas acabam produzindo esse ácido lático, tá? E essas bactérias, elas podem produzir exclusivamente ácido lático ou elas podem produzir ácido lático em uma grande parte e também alguns outros compostos, tá? Por exemplo, o gás carbônico, que é justamente o gás carbônico que vai fazer aqueles buraquinhos, né, que vão ficar no queijo, na nossa massa de queijo vegetal fermentada. Se você deixa muito tempo, normalmente com fermentação selvagem, você consegue ver, né, se tiver, claro, num tupper de vidro, você consegue ver aqueles buraquinhos formados, né? Ou se não, é possível até quando você vai retirar uma parte disso e tá com atenção com o ouvido ali na coisa, você ouve até, né, essa raspagem que está sendo feita, uma colher que está tirando, aquele barulhinho
que é fruto dessa produção de gás carbônico. Tá? Só que isso daí vai interessar muito mais quando a gente escolhe as bactérias para comprar. Quando a gente faz um probiótico em casa, aí não sabemos quais são os gêneros que estão ali. É claro que alguns estudos já foram feitos e, sim, normalmente você tem uma ideia de que há lactobacilos, né, de que há lactococcus, tem alguns streptococcus também, né, normalmente em probiótico feito em casa, tá? E isso porque, normalmente, quando a gente faz um probiótico em casa, a gente usa sal. E o sal, ele seleciona muitas bactérias. É justamente por isso que se você fizer, agora eu vou falar uma coisa que vale a pena você levar para sua cozinha, né, e fazer a experiência, né? Como minha amiga Solidez sempre fala, né, fazer da sua cozinha um laboratório, né? Isso é disso que se trata. Então, se você pegar e fizer, vamos supor, alguns queijos vegetais com Rejuvelac e alguns queijos vegetais com um probiótico de vegetais lactofermentados, vai ter diferença nesses dois. Tá? Vai ter um denominador comum para esses, né, feitos com a água de vegetais lactofermentados e com o Rejuvelac. E isso por quê? Porque o sal ele é um fator muito importante na seleção de bactérias, como eu acabei de falar. Para você fazer vegetais lactofermentados, você usa o sal. Para você fazer Rejuvelac, você não usa o sal. Então essa é uma grande diferença, porque no Rejuvelac você vai ter algumas bactérias ali que não estão nessa água de vegetais lactofermentados. E acaba sendo interessante não ter isso. Ah, mas então é melhor, é pior, o que que é? Não sei, aí vai de você experimentar essas versões e tirar a própria conclusão, né? Particularmente, não tome isso como regra, mas particularmente eu prefiro a água de vegetais lactofermentados a usar Rejuvelac. Mas aí é porque eu já fiz várias experiências dessa e eu sei que para o meu paladar, o resultado que eu tenho com uma fermentação através de um probiótico feito dessa forma, né, que ele usa uma salmoura, é muito mais interessante do que o, o resultado final que eu tenho com o Rejuvelac. Né? Então, é apenas uma questão de gosto pessoal para esse caso aqui. Mas, por favor, também vai ser muito bem-vinda a sua contribuição nos comentários, dizendo se você já fez essa comparação entre o Rejuvelac e um outro tipo de starter que venha da produção que conte com sal, e se você percebeu essa diferença. A gente continua essa conversa nos comentários.